Um hábito que mudou a minha relação com a espiritualidade, me aproxima dia após dia da minha realidade mais abundante, é fazer com frequência as minhas próprias canalizações. Antes, como a maioria das pessoas, eu acreditava que isso era para poucas pessoas, que eu precisava contratar alguém ou só pessoas com dons podiam fazer esse processo de canalização. Mas a verdade é que todo mundo tem capacidade de desenvolver sua própria mediunidade, se conectar com o plano espiritual para receber as suas mensagens personalizadas para dentro do seu campo. Meu nome é Bianca, eu falo sobre autodesenvolvimento e espiritualidade, e nesse vídeo eu vou estar te mostrando como que você pode estar fazendo as suas próprias canalizações e como isso pode ser benéfico para dentro da sua jornada espiritual. Pelo menos uma vez na semana eu pauso para fazer as minhas canalizações. Eu tenho o meu próprio caderninho de canalização, então aconselho você ter um caderno, uma ferramenta só para você estar fazendo isso. Eu sou hater de escrever as coisas no bloco de notas do celular, eu acho que tira um pouco a profundidade da gente, daquilo que a gente está fazendo, sabe? Quando a gente pega um caderno, uma caneta, um lápis, a gente está se conectando com esse momento mesmo, a gente está trazendo presença, então recomendo usar um caderninho. Então, uma vez na semana, eu pego esse caderninho aqui e eu faço a minha meditação, a qual eu recebo as canalizações para as mensagens que eu preciso saber para aquela semana. Então, eu gosto de fazer nesse modo, né, em que eu recebo uma mensagem ali para uma semana, para um período de 7 dias. Você pode fazer também para uma situação específica que você precisar da solução de algum problema. Você pode fazer para algum campo específico da sua vida que você sente que está travado. Você pode fazer todo dia, toda semana, cada 15 dias, uma vez por mês, o que for da sua vontade. Mas é interessante que você pratique isso com frequência, porque no começo pode ser um pouco mais difícil para a maioria das pessoas. Como que você vai fazer a sua canalização para começo de conversa? Você vai pegar um tempo dentro da sua rotina em que você esteja mais tranquilo. Eu recomendo um espaço de tempo de ao menos 20 minutos para você fazer tudo com calma, sem ter pressa. Eu aconselho você a utilizar fones de ouvido também para você silenciar os ruídos externos e no som desse fone você colocar algum som branco ou algum som de uma frequência energética, tá? Você pode estar pesquisando algum som no YouTube, você pode estar também utilizando um som de uma cachoeira, um som de um rio, o que for da sua preferência, o que te ajudar a te conectar no momento presente. Mas não escuta músicas que tenham pessoas falando, pessoas cantando, nem sons que sejam muito agitados. Mas eu aconselho você estar utilizando esse fone de ouvido para você conseguir silenciar com mais facilidade esse mundo externo. Então você vai sentar ou deitar, o que você preferir, com os seus fones de ouvido e você vai começar a meditar. Então você fica um tempinho meditando, de 5 a 10 minutos, vai depender da facilidade que você tem com processos de meditação. Lembrando, meditação é o básico dentro de um processo espiritual, é importante que se faça com frequência para aprender a silenciar esse campo mental, a se separar desses pensamentos, entender que não é você que está causando a maioria deles. Então você vai ficar esse tempinho meditando, respirando fundo, se conectando com o momento presente. Um exercício interessante para você fazer nesse tempo de meditação é você escanear o seu corpo da cabeça aos pés. Então começa ali na ponta dos seus pés e vai até a cabeça, relaxando cada parte do seu corpo, até você estar realmente completamente relaxado e completamente presente. E aí você vai abrir o seu campo espiritual e vai mentalizar receber essas mensagens que você busca, receber essas mensagens que você precisa naquele momento. Você pode abrir para receber o que tiver que aparecer dentro do seu campo, então deixar o campo mais aberto, ou você pode pedir para os seus guias espirituais, pedir para o seu eu superior te enviar mensagens sobre uma questão específica. Como, por exemplo, eu toda semana tiro uma mensagem, uma canalização para a minha semana. E aí vai começar a aparecer mensagens na sua mente, no seu imaginário, e você não pode estar duvidando dessas mensagens. E aí que a maioria das pessoas acaba se atrapalhando. O que que acontece? Nós somos ensinados a utilizar muito a nossa mente racional. A gente trabalha na maior parte na nossa energia masculina ao longo da vida. Então a gente busca encontrar um motivo lógico de por que a gente está pensando o que a gente está pensando. Então pode surgir para você uma imagem, uma mensagem, e às vezes a sua primeira reação é pensar, será que eu que estou pensando isso? Será que eu estou viajando na maionese?
Será que isso é influência disso? Será que é influência daquilo? O ego ele já vai estar fazendo interferência dele nas suas canalizações, duvidando daquilo que você está vendo. E aí você precisa silenciar um pouco esse seu lado lógico para ouvir o seu lado mais intuitivo, entende? E aí que é a pegada, aí que fica difícil, por isso que precisa de um pouco mais de prática. Porque no começo pode ser que você não receba nenhuma mensagem, que você não consiga canalizar nada, não consiga enxergar nenhuma imagem na sua mente também, que você precisa de mais tempo para estar desenvolvendo isso por conta desse mecanismo mais lógico, que vai estar tentando explicar tudo aquilo que está acontecendo e nem tudo é explicável. Por isso é importante fazer com frequência também, sabe? Para você ir criando confiança nesse processo, fazendo as coisas com calma. Então, tem pessoas que fazem isso de uma forma muito mais fácil do que outras, isso é fato. Só que todo mundo tem essa capacidade, todo mundo tem uma mediunidade para receber essas mensagens. Então, cada pessoa vai estar trabalhando isso de uma forma diferente. Tem pessoas que recebem números, frases, imagens. Vai depender muito de como está o seu canal ali. Né? Lembrando que as mensagens que vão estar chegando para você são as mensagens daquilo que você está pronto e aquilo que você precisa ouvir para aquele momento. Então, com o tempo também, você vai aprendendo a diferenciar aquilo que é ego, aquilo que é pensamento, daquilo que é canalização. Mas não existe muito uma receita pronta. Você precisa se colocar dentro desse processo para você entender como que ele funciona para você. Depois que você fizer essa canalização, meu conselho é você anotar isso em algum lugar. Depois de um tempo de prática, você consegue fazer a canalização enquanto você anota. Talvez algumas pessoas consigam fazer isso logo de cara. Mas quando eu comecei dentro do meu processo de fazer canalização, para receber essas mensagens para o meu plano espiritual, eu precisava de tempo para digerir aquilo. Então eu fazia a canalização, eu precisava estar realmente presente dentro daquele momento, sabe? Respirando fundo, não podia pegar uma caneta e escrever, senão eu me distraía e eu perdi o fio da meada, para depois que eu parasse de fazer essa canalização, eu finalizasse esse processo meditativo, eu sentava e escrevia aquilo que eu lembrava, certo? Mas vai depender muito ali da sua prática, de como que tá o seu canal, como que tá a abertura do seu terceiro olho para você desenvolver esse processo. E como que isso pode estar te ajudando dentro do seu dia a dia? Então isso vai estar te ajudando a encontrar soluções para aquilo que você se sente um pouco mais travado. Para mim, eu recebo muitas mensagens que aparecem de um modo um pouco mais simbólico, sabe? As mensagens que aparecem para mim são de um caráter mais simbólico, como se fossem mensagens oníricas, entende? Por exemplo, se você vê uma porta, não necessariamente significa uma porta, mas significa um portal, uma nova fase, entende? Então as coisas são mais metafóricas. Então, a partir dessas metáforas, desses símbolos que são apresentados, também às vezes eu recebo mensagens diretas, eu pego, eu sento, eu respiro fundo e eu investigo como eu estou me sentindo e como isso tem relação com as mensagens que eu recebi, para eu conseguir promover uma semana, conseguir resolver um problema que eu tenho de uma forma que seja mais alinhada. Porque às vezes a gente está buscando uma resposta muito lógica para aquilo que a gente está passando de dificuldade ou para a gente planejar a nossa semana, e essa resposta pode ser muito limitada. E a gente precisa expandir a nossa visão se conectando mais com esse plano espiritual. Lembra de ter paciência com esse processo, porque não é uma coisa que acontece da noite para o dia, você precisa respeitar o seu próprio tempo. Uma coisa que pode ser interessante é você utilizar de cristais, eu recomendo você estar utilizando a ametista. Se você for fazer a canalização deitada, coloca ela no seu terceiro olho e respira fundo, faz esse processo com bastante presença, que com o tempo você vai criando naturalidade, você vai aprendendo a separar o que são esses pensamentos do ego e o que é de fato essa canalização. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like aqui. Qualquer dúvida que você tenha sobre o tema é só estar deixando nos comentários.